Pronto, então vamos lá. Vou bloquear o som. Deixa eu ver que aqui, onde que eu acho aqui, porque aqui não está aparecendo essa opção para mim. Então, cada um desliga o seu, gente. Que você hoje está pobre. Não estou vendo aqui não, essa opção. Você está sem poder, viu? Cada um desliga o seu, como o Malu falou. Tá. Então vamos lá, gente. Continuar o nosso estudo do livro Missionário da Luz. Então, para a gente poder se ambientar, vamos fazer a leitura do Exórdio, né? O Exórdio hoje é o capítulo 156 do livro Caminho, Verdade e Vida, que está na página 327. Então, convido a Adriana para poder fazer a leitura. – 156, Intuição. Traz a seguinte epígrafe. Porque a profecia jamais foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens, santos de Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Todos os homens participam dos poderes da intuição, no divino tabernáculo da consciência, e todos podem desenvolver suas possibilidades nesse sentido, no domínio da elevação espiritual. Não são fundamentalmente necessárias grandes manifestações fenomênicas da mediunidade para que se estabeleça um movimento de intercâmbio entre os planos visível e invisível. Todas as noções que dignificam a vida humana vieram da esfera superior, e essas ideias nobilitantes não se produziram por vontade de homem algum, porque os raciocínios propriamente terrestres sempre se inclinam para a materialidade em seu arraigado egoísmo. A revelação divina, significando o que a humanidade possui de melhor, é cooperação da espiritualidade sublime, trazida às criaturas pelos colaboradores de Jesus, através da exemplificação dos atos e das palavras dos homens retos, que, a golpes de esforço próprio, quebram o círculo de vulgaridades que os rodeiam, tornando-se instrumentos da renovação necessária. A faculdade intuitiva é instituição universal. Através de seus recursos, recebe o homem terrestre as vibrações da vida mais alta, em contribuições religiosas, filosóficas, artísticas e científicas, ampliando conquistas sentimentais e culturais. Colaboração essa que se verifica sempre, não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Adriana, pela leitura do Exórdio. Então, nós convidamos Liana, uma vez classificados pelo Exórdio, para a Liana poder fazer a prece de início. Convido todos aqueles que desejarem fechar os seus olhos e buscar o encontro dentro de si, uma espiritualidade amiga que já se faz presente ao nosso redor. Amado Mestre, agradecemos a Ti, Senhor, por mais uma oportunidade neste dia de hoje, para que cada palavra neste momento sirva de exemplo através dos ensinamentos passados pelos irmãos, em cujos livros nos debruçamos, buscando esse entendimento, poderá nos levar à nossa elevação espiritual. Que saibamos aproveitar esta oportunidade, trazer para dentro de cada um de nós, de uma forma profunda, os ensinamentos por ti trazidos, Mestre. E que saibamos aproveitar cada ensinamento em prol de nós mesmos e em prol da coletividade. Neste momento em que todos ainda estamos envolvidos na comemoração do teu nascimento,
possamos buscar, através desse sentimento tão maravilhoso, os caminhos corretos para um novo ano que se inicia. Estejamos todos com os corações abertos para recebermos as intuições que virão dos nossos amigos espirituais presentes e que nos encaminhará ao teu encontro, de forma gradativa, como gradativa se faz a nossa evolução. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Eliana, pela prece de início. Então, vamos começar o nosso estudo, dar continuidade ao nosso estudo do livro Missionários da Luz. O capítulo é o capítulo 3, Desenvolvimento Mediúnico. Então, lembrar que neste capítulo, neste livro, André Luiz, né, saiu do nosso lar. No segundo livro, Os Mensageiros, ele foi para a Terra para aprender como ele poderia auxiliar os encarnados. E no livro terceiro, que é esse livro, ele está auxiliando esses encarnados propriamente dito, né? Verificando no centro espírita como que os irmãos utilizam com intercâmbio com a espiritualidade nesse centro. Então, no capítulo 3, ele está observando os médiuns que se candidatam à tarefa da mediunidade, ou seja, do intercâmbio espiritual. Ok? Então, vamos dar continuidade, então. Nós paramos aí para todos se tentarem se localizar. O parágrafo é o seguinte: alguns, explicou Alexandre, pretendem psicografia. Aqui meu livro está enumerado com itens, seria o item 3.3. Não sei se corresponde ao livro de vocês. 3.3. Sim. Todos encontraram? Ok? Tá. Então vamos lá. Então vou ler esse parágrafo. A metade dele nós já fizemos o estudo e paro no ponto que nós vamos começar hoje. Então, alguns, explicou Alexandre, pretendem a psicografia. Então, eles estão observando ali os candidatos a médium, né? Então, alguns, explicou Alexandre, pretendem a psicografia, outros tentam a mediunidade de incorporação. Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas, né? Ou seja, acha que é automático, né? É só virar uma chave e desenvolve a capacidade mediúnica. Acredito no mecanismo absoluto da realização e esperam um progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança, aqueles 4 pontinhos que nós conversamos no encontro passado. E aí ele vai falar sobre mediunidade construtiva, né? Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo. Então, nós comentamos no encontro passado por que ele se refere, né, à língua de fogo do Espírito Santo. Foi quando os apóstolos receberam os espíritos superiores, eles na ocasião do Pentecostes. Então, mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo. É uma luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão e o azeite da boa vontade. Então, nós falamos do pavio, né, do amor, a chama aumenta e o pavio não acaba. E falamos do azeite, né, do Salmos 23, comparando lá o azeite, para que ele é utilizado. Sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra. Alcançam, aí nós paramos aqui, tá? Alcançam grandes sensações e esbarram nas perplexidades dolorosas. Fazem descobertas surpreendentes e acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim.
Ninguém pode trair a lei impunemente, e para subir espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Então, aqui, sempre a gente lembra que quando está falando de mediunidade nos estudos, a gente vai interpretar como nós mesmos, né? Nós mesmos, no intuito de nós nos melhorarmos, nos elevarmos, para isso, nos elevando, nós termos acessos mais fáceis com a espiritualidade de luz, com a espiritualidade amiga, com os nossos mentores, né? Então, sempre quando falo de mediunidade, para nós, tá? Nesse aspecto. Então, para nós, André Luiz, nessa intenção nossa de nos melhorarmos e nos melhorando, comunicarmos mais facilmente com a equipe espiritual que nos assiste, ele diz o seguinte: para subir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Então, aqui ele está falando para a gente sobre a necessidade do nosso esforço para que nós possamos galgar andares, calcar degraus nessa longa escada que nós temos que subir. Então, a necessidade do nosso esforço íntimo, esforço de autoaprimoramento, esforço de autoconhecimento, no próprio esforço de nós nos encontrarmos às quartas-feiras para que nós possamos estudar em conjunto, né? E aí eu quero citar um poema que volta e meia eu falo aqui, porque é um poema que, para mim, ele resume muito isso, né? O esforço humano no aprimoramento íntimo para a escalada do espírito, para a ascensão do espírito, né? No que ele está falando, para subir, espírito algum vai dispensar o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. E esse poema, ele é tirado do livro Parnaso de Além Túmulo. Então, para a gente relembrar, o livro Parnaso de Além Túmulo foi o primeiro livro psicografado por Francisco Cândido Xavier. Lembrando que Francisco Cândido Xavier, ele tem pelo menos 412 livros publicados. Por que eu falo pelo menos 412? Porque são 412 e tem algumas outras obras de associação, tá? Mas ele tem 412 livros publicados. O primeiro livro ele publicou em 1932. Então, nós lembramos que Chico nasceu em 1910, um ano maravilhoso, porque nasce Chico Xavier no Brasil, e na Europa nasce Agnes Gonçalves Boccaccio, que é a Madre Teresa de Calcutá. Eles nascem na mesma época, né? Um ano de luz. Então, nasce em 1910 e 1932, ou seja, passados, decorridos 22 anos, Chico então tem condição de começar a psicografar. E foi nada mais, nada menos que o Parnaso de Além Túmulo, que é uma coletânea de poemas recebidos de autores espirituais, de poetas espirituais diversos. E desses diversos poetas que trazem para Chico vários poemas desse livro, eu cito aqui Bernardino Lopes. Bernardino Lopes foi um poeta que nasceu no estado do Rio de Janeiro, no município chamado Rio Bonito, do Rio. Ele nasceu em 1859 e desencarnou em 1916. Nesse período, ele foi funcionário do Correio, nessa cidadezinha de Rio Bonito, no Rio de Janeiro. E, paralelamente, ele escrevia. E quando ele desencarna, ele desencarna em 1916, em 1932, ele faz dita algumas psicografias para Chico.
E uma dessas psicografias que ele dita para Chico é um poema chamado Miragem Celeste, de Bernardino Lopes. Esse poema, ele fala o seguinte: sublimes atmosferas, luminosas rarefeitas, sem as medidas estreitas das horas que marcam eras. Então, sublimes atmosferas. O que são sublimes? Sublime é elevado, né? Sublimação é a passagem, mudança de estado da água direto para o estado gasoso, né? Sublimação, porque a água ela passaria do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. Então, sublimação é a passagem direta do sólido para o gasoso, né? Então, é se elevar de forma ascendente para as atmosferas superiores. Então, por isso que ele fala sublimes atmosferas, né? Essas atmosferas altas. Então, sublimes atmosferas luminosas, rarefeitas. Por que rarefeitas, né? Porque é leve, né? Nós vamos relembrar aqui que a gente, quando desencarna, né, a gente mantém o perispírito. Então, o perispírito é a roupagem do espírito. Então, quanto mais materializado, mais pesado. Então, nessas sublimes atmosferas, elas são rarefeitas, porque é tudo leve, porque as almas que estão lá, elas são leves, quase já destituídas de perispírito. Então, sublimes atmosferas, luminosas, rarefeitas, sem as medidas estreitas das horas que marcam eras. Porque lá não tem essa medida estreita das horas. Por quê? Porque é leve, é sereno, perde essa necessidade. Então, sem as medidas estreitas das horas que marcam eras. E as almas puras, eleitas, buscando vão as esferas das alegrias perfeitas. Então, para nós entendermos, as almas puras são essas almas que André Luiz está falando nesse livro para a gente, através do esforço íntimo. Toda vez que nós nos esforçamos, nós nos depuramos um pouquinho o nosso espírito. O esforço, ele conduz à depuração. Depuração é a filtração, é a eliminação de toxina, né? É a eliminação de impureza. Então, por isso que ele fala que toda elevação, ela pede esforço, porque o esforço purifica o espírito. Então, sublimes atmosferas luminosas rarefeitas, sem as medidas estreitas das horas que marcam eras, as almas puras eleitas por onde? Pelo esforço. Então, essas almas, pelo esforço, se purificaram, por isso que eu falei que esforço é a purificação. Então, as almas puras eleitas buscando, através do esforço, olha o verbo buscar, né? É isso que nós estamos fazendo, né? É nós buscando, querendo, necessitando, nos encontrando, estudando, praticando. Então, as almas puras, eleitas, buscando vão as esferas das alegrias perfeitas. Vão todas, espaços afora, como lírios cor da aurora, né? Então, essas almas, quando elas vão se purificando pelo esforço, cada esforço que faz, vai depurando, filtrando o perispírito. E essa filtração vai moldando as almas de tal forma que elas ficam maravilhosas, como lírios cor da aurora, modelados pela dor, né? Isso é interessante. Por quê? Porque a purificação, o modelamento da alma é em função da dor. Por quê? Porque só a dor nos faz sair do lugar. Só a dor nos faz romper a inércia. Só a dor nos faz romper esse estado de materialização que nós temos e ficar materializado no chão, né? Então, quando a dor nos permite nos autoconhecer, nos auto-melhorar. Então, vão todas espaço afora como lírios que foram modelados pela dor. E por onde passam sorridentes. Olha só que interessante, né? Bernardino Lopes fala para a gente que essas almas, elas foram modeladas pela dor, ficaram tão lindas através dessa modelação, tão lindas como lírio, como lírios modelados pela dor. Então,
sublimes atmosferas, luminosas rarefeitas, e as medidas estreitas das horas que marcam eras, e as almas puras eleitas, buscando vãs esferas das alegrias perfeitas, vão todas espaço afora como lírios modelados pela dor, e por onde passam sorridentes, abrem-se rosas virentes, rosas que são de paz e de amor. De tão que eles foram modelados pela dor, o sorriso é natural. É interessante isso, né? Que a dor vai nos modelando, que a gente vai percebendo que a dor, ela nos traz o sorriso eterno. A gente lembra a Madre Teresa de Calcutá, que a Madre Teresa de Calcutá tinha um poema que ela chamava de Paradoxo de Madre Teresa de Calcutá. E nesse paradoxo ela dizia o seguinte: no processo dela, né, ela descobriu que se ela amasse tanto, mas se amasse tanto até doer, ela descobriu que o seguinte, que nesse nível de amor, a dor desaparecia e só ficava o amor, né? Então é isso, né? Quanto mais dói, mais modelado, a dor desaparece, só fica o sorriso nos lábios. Então, por isso que Bernardino fala que essas almas puras, por onde passam, sorridentes, abrem-se rosas virentes. Por isso que a gente não pode deixar o sorriso, né, nos lábios. Por mais dor que nós tenhamos, o sorriso nós não podemos negar para aqueles que convivem conosco, que passem por nós, através de nós, pelos dias, né? Por quê? Porque o nosso sorriso faz abrir essas rosas virentes, faz desabrochar a alma escurecida, porventura escurecida, daqueles que passam por nós. O sorriso é uma arma arrematadora do bem, né? Então, por onde passam os sorridentes, abrem-se rosas virentes, rosas que são de paz e de amor. Que rosas de paz e de amor? São esses espíritos que se abriram pelo sorriso recebido dessas almas puras. Eles se transformam em rosas de paz e de amor. Não é maravilhoso isso? É muito maravilhoso. É um poema muito rico, né? É muito rico. Então, isso encaixa perfeitamente quando André Luiz nos diz: para subir, espírito algum dispensa o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Né? Pergunto se alguém tem algum comentário a fazer. Não tendo, vamos dar continuidade ao estudo. Então, vamos lá. Para subir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Dirigindo-se de maneira especial para o circunstante, o instrutor recomendou. Então, ele está ali, o Alexandre está conversando com o André Luiz, explicando André Luiz, né, que aqueles médicos que estavam ali precisavam de esforço, de aprimoramento para poder se elevar, né? E aí ele vira Alexandre para todos e comenta: observemos. Postara-se ao lado de um rapaz que esperava de lápis em punho mergulhado em fundo silêncio. Então eles vão caminhando, né, Alexandre, André Luiz, para perto de um médico que está ali com o lápis na mão, esperando, né, algum intercâmbio comum espiritual para poder psicografar. E aí André Luiz diz: ofereceu-me Alexandre o seu vigoroso auxílio magnético e contemplei com atenção. Então imagina, André Luiz parando com Alexandre do lado do médium, encarnado. André Luiz olha e só vê o físico ali, encarnado, com lápis na mão. Mas aí Alexandre, ele vai e, através do magnetismo, o que é magnetismo? É o compartilhamento de energia. Então, através do compartilhamento de energia de Alexandre para André Luiz, aumenta as potencialidades de visão de André Luiz. E aí André Luiz fala: ofereceu-me Alexandre o seu vigoroso auxílio magnético e contemplei com atenção. E aí ele começa a visualizar dentro do rapaz, fisiologicamente. Os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações. A epífise, principalmente, semelhava-se a reduzida semente,
algo luminosa. Então, veja, ele observa os núcleos glandulares, as glândulas estão todas pálidas, ou seja, estão sem energia. A epífise, né, nós sabemos que a epífise, né, localizada na base do cérebro, é aquela glândula da mediunidade, do intercâmbio com o mundo espiritual. Quanto mais irradiada, mais conectado com a espiritualidade a pessoa está. No caso desse pretendente a médio psicográfico, ele está com a epífise com pálida emissão de energia. Ô, Marco, E, aqui a gente poderia relembrar o primeiro parágrafo da página 19, para fazer uma comparação da epífise, né? Porque os dois estão numa atividade mediúnica. Lá, quando Calixto ele teve a permissão para comunicar, ele chegou no médio, aí fala na página 19, enquanto o nosso companheiro se aproveitava da organização mediúnica, André está falando, valia-me das forças magnéticas que o instrutor me fornecera para fixar a máxima atenção no médio. Então, vamos ver como relembrar, né? Como se encontrava a epífise desse médio. Quanto mais ele notava as singularidades do cérebro, mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante, e em derredor seus raios formavam lótus de pétalas sublimes. Não é? Essa comparação, enquanto uma epífise está reduzida a semente, que ela parece uma sementezinha, né? um pinheirozinho, algo luminoso, bem fraco, como você bem falou, né? Que aí a gente cai na preparação do médium, né? Como se encontrava o médium que estava, que poderia fazer a comunicação, que estava preparado para isso, e esse outro médium, né? No exercício da mediunidade, como ele se encontra o seu, como é que ele fala? Lá na frente eu vou falar isso, alguma coisa assim, que é o corpo e a mente junto. Esqueci como é. Psicosfera, né? Acho que é isso. Isso. É excelente, né? Essa comparação. Então, mostra dois médios, candidatos a médios diferentes. Um altamente conectado com a espiritualidade, preparado, né? Então, mostra a epífise brilhante, e o outro sem o devido preparo, o devido cuidado, mostrando a epífise fraquinha, né? Com pouca emissão. Muito bom a lembrança da Adriana, né? E aí, então, ele continua nos dizendo, né? A epífise principalmente semelhava-se a reduzida semente, ou seja, algo luminosa, pequenininha. E aí ele deixa de observar o cérebro e passa a observar outro lugar, né? Então, ele vai e repare no aparelho genital. Então, Alexandre está falando para André Luiz. Então, deixe de focar na mente, foca no aparelho genital. Por quê? Porque ele está querendo comparar, né? Onde está tendo maior consumo energético? Na epífise, que deveria ser naquele momento, ou seja, devia estar, né, preparado, ou no aparelho genital. E aí, então, aí Alexandre desloca a visão de André Luiz para o aparelho genital do candidato a médium. Então diz, repare no aparelho genital, aconselhou-me o instrutor gravemente. Fiquei estupefato, dizendo André Luiz, quando ele repara no aparelho genital. Fiquei estupefato. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros. Por aluviões de corpúsculos negros. Então, a gente vai aqui entrar numa seara que André Luiz está querendo que a gente se concentre sobre o desvio, né? O desvio energético concentrando toda uma determinada área. E nesse caso, ele está falando de um homem que utilizava as energias
potenciais que ele tinha exclusivamente em função do trato genital, né? Do trato genital. Então, aqui eu quero relembrar o trato genital masculino, né? Trato genital masculino. Como que ele é formado? Então, os espermatozoides no homem, eles são produzidos no testículo. O testículo fica dentro da bolsa escrotal. São 2 testículos que produzem espermatozoide. Testículo esquerdo, testículo direito. Acima do testículo tem uma protuberância que é chamado de epidídimo. É uma bolsinha que fica em cima do testículo. Por quê? Porque o espermatozoide ele é produzido no testículo, é armazenado no epidídimo, nessa bolsinha que fica acima do testículo, para que ele sofra maturação. Então, ele é produzido no testículo, armazenado no epidídimo, amadurece, porque no testículo eles são produzidos imaturos, então ele fica um tempo lá, amadurecendo. E amadurecendo, quando eles estão maduros, no momento da ejaculação, existe um canalzinho que sai desse epidídimo, que está acima do testículo, e ainda tudo alojado na bolsa escrotal do homem. Então, tem um canalzinho que chama canal deferente. Esse canalzinho é um caninho de plástico, que liga o epidídimo, sobe, passa por cima da bexiga, entra dentro de uma glândulazinha chamada próstata. Esta próstata, ela é importante no homem, ela fica atrás da bexiga, porque ela produz o líquido prostático, que vai compor o sêmen. Do lado da próstata, tem uma vesículazinha chamada vesícula seminal, que produz também o líquido seminal junto com a próstata. Então, esse canal deferente, ele penetra na próstata, recebe o líquido da vesícula seminal e deságua na uretra o sêmen, através da ejaculação. Então, na ejaculação, tem líquidos que são produzidos na próstata, na vesícula seminal, e o espermatozoide, que é produzido no testículo e armazenado no epidídimo. Por que eu estou falando disso tudo? Porque André Luiz faz questão que a gente tenha esse entendimento para saber o que pode estar acontecendo com esse cidadão. Então, vamos dar continuidade, então, nessa leitura. Ele diz: fiquei estupefato, as glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade. Então, são essas glândulas todas que eu falei, a próstata, a vesícula seminal, estava fraca, né? Estava desgastada, baixa energia, que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros, né? Então, por que ele está falando aqui? Aí vamos começar a entender. Aluviões de corpúsculos negros. Aluviões, uma enxurrada, né? Enxurrada, muita quantidade de corpúsculos negros. Então, o que é isso? Corpúsculos são corpos pequenininhos, microscópicos, que André Luiz estava conseguindo enxergar com a magnetização de Alexandre. Então, ele enxergava vários pontinhos microscópicos enegrecidos. Então, o que ele está tentando dizer, né? Microbiologicamente falando? Esses corpúsculos enegrecidos são similares à bactéria da sífilis, causadora da sífilis. Por quê? A sífilis é uma doença, é uma infecção, uma DST, é uma doença sexualmente transmissível, causada por uma bactéria chamada Treponema pálido. Então, o Treponema pálido dessa bactéria,
ela pode estar presente infectando as mucosas, tanto do aparelho genital masculino quanto do aparelho genital feminino, de forma imperceptível. E aí, ela é transmitida no ato do sexo. Tá. Mas por que eu falei que pode ser essa bactéria, Treponema pálido? Porque ele fala por aluviões de corpúsculo enegrecido. Essa bactéria, o Treponema pálido, que causa sífilis, a doença venérea, ela, na microscopia, ela é uma bactéria, ela é microscópica, lógico, mas, e além dela ser microscópica, ela é muito fina. A gente, na microscopia comum, não visualiza essa bactéria. Então, para a gente visualizar, a gente tem que corar. Todas as bactérias, a gente tem que corar para poder visualizar no microscópio. Mas essa bactéria, especificamente com os corantes de bactéria normal, a gente também não consegue visualizar. Então, a gente utiliza uma coloração especial, que é uma coloração que a gente fala que é impregnação pela prata. O nome da coloração chama Wartan Stay. Mas por que eu quero falar isso para vocês? Porque para a gente visualizar esse treponema, a gente tem que colocar prata no local onde que ele está, prata mesmo. E ele vai se impregna pela prata. Quando ele fica impregnado pela prata, ele muda de cor e fica uma cor enegrecida. Só assim que a gente consegue ver no microscópio. Então, quando André Luiz, que é médico, ele fala por aluviões de... Vou até ler de novo aqui. Corpúsculos negros. Aluviões de corpúsculos negros é exatamente essa bactéria. O Treponema pálido, causador da sífilis, que só é conseguido observar no microscópio, pela impregnação pela prata, ficando enegrecido. Né? Então, vamos continuar. Por aluviões de corpúsculos negros. Então, a gente está entendendo aí. Né? E mais, quando ele fala aí por aluviões de corpúsculos negros, E se caracterizarem... negros... A se caracterizarem por espantosa mobilidade. Isso. A se caracterizarem por espantosa mobilidade. Né? Por que por espantosa mobilidade? Porque o Treponema pálido é uma bactéria que a gente chama de espiroqueta. Espiroqueta. E qual que é a característica dela? Ela é um bacilo, que é uma forma de bastão, e ela tem um flagelo em torno dela que dá mobilidade. O flagelo é uma cauda. E ela dá intensa mobilidade para ela, para essa bactéria. E isso é importante para a sobrevivência dessa bactéria e para a invasão dessa bactéria no nosso organismo. Né? Então, por isso que eu estou falando isso, gente, porque eu tenho certeza que André Luiz, quando ele cita essa doença, ele quer que a gente faça uma melhorada no nosso conhecimento através dessas doenças aí. Então, essa bactéria, quando ela está no órgão genital masculino ou feminino, ela pode causar no homem, ela tem 3 fases evolutivas. 3 fases. A primeira fase é a fase inicial. Então, quando ela entra na mucosa, seja a mucosa anal, seja a mucosa vaginal, a mucosa peniana, a mucosa oral, ela causa uma lesão, uma lesãozinha, tipo uma úlcerazinha, pequena. Só que essa úlcera ela é insensível ao toque. Você não sente dor. Então, por isso que é chamado de cancro duro. Não sei se vocês já ouviram falar essa terminologia. Cancro é uma verruguinha, uma lesãozinha. Duro porque não sente dor. Então, só que depois de 3, 4 semanas ela desaparece. Esse é o grande problema da sífilis, né? Depois de 3 a 4 semanas desaparece essa lesão, a pessoa acha que não tem nada. Né? Teve uma aventura sexual, teve uma lesãozinha, desapareceu em 3 a 4 semanas, não tem nada. Por que dessa lesão? É exatamente o ponto de penetração dessa bactéria por esse flagelo que dá movimento para ela, ela consegue lesionar a mucosa. Como a mucosa da gente é um tecido mais fininho, ela lesiona. Lesionou, dá uma reação inflamatória, dá uma lesãozinha e tal. O problema é o seguinte, depois dessa fase primária, a bactéria, então, ela começa a se multiplicar no corpo da gente.
vai para uma fase secundária. Então, a fase secundária, essa bactéria, ela está no sangue, espalhando por alguns órgãos, se multiplicando. Então, essa fase secundária, que a gente não percebe. E a gente vai tendo relações sexuais e vai transmitindo essa bactéria sem saber, porque você não sabe que está doente. A fase terciária é a fase mais problemática da doença. Por quê? Porque a bactéria começa a se multiplicar nos órgãos. Aí no cérebro dá neurosífilis. E aí, nesse caso que nós vamos estudar, esse paciente está numa sífilis evoluidíssima. Por quê? Porque a sífilis dele se multiplicou no epidídimo e no testículo. Os processos infecciosos nos testículos chamam orquidite, tá? E no epidídimo, epididimite. Então, a sífilis, quando ela ataca esse local, é uma fase mais avançada. Por isso que André Luiz fala que as glândulas já estão com baixa intensidade luminosa, né? Por quê? Porque já foram atacados já os órgãos por essa bactéria. Então, é um caso que ele está comentando de uma epididimite, que é uma infecção do epidídimo, e uma orquidite, infecção do testículo, por essa bactériazinha da sífilis, no estado mais avançado. Está vendo por que André Luiz fala que são corpúsculos enegrecidos, a intensa mobilidade, tudo para a gente relembrar isso daí, tá bom? Então, vamos continuar. Então, vou ler de novo. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros, a se caracterizarem por espantosa mobilidade. Sabemos por que são corpúsculo negro, pela coloração, mobilidade porque tem flagelo para invadir o corpo. Começavam a movimentação sob a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático. Então, desde a bexiga. Então, isso é um caso de infecções generalizadas. Então, está desde a bexiga, que foi uma infecção urinária, indo para uma infecção genital, ou seja, passando da bexiga para os cordões espermáticos. Os cordões espermáticos são esses canais eferentes que eu falei, que é que leva o espermatozoide do epidídimo até passar pela próstata, vesícula seminal e chegar na uretra. Então, essas bactérias elas se multiplicaram todas ali, formando colônias compactas. Então, as bactérias elas não vivem sozinhas, elas se multiplicam e vão formando colônias, que é aglomerados de bactérias. Né? Por quê? Porque elas formam aglomerados. Tá falando aqui que a minha chamada vai terminar em 15 minutos. Tá, quando cair, a gente clica lá e volta de novo. Formam aglomerados e ficam muitas bactérias. E as bactérias se comunicam entre elas, nesses aglomerados, tá? E estão dizendo aí, formando colônias compactas nas vesículas seminais também. Por isso que está falando que as glândulas, né? Estão todas abaixo. Vesícula seminal é uma glândula genital masculina. Então, está todo acometido. Na próstata aí. Então, a gente fala vesícula seminal, próstata. Então, nós falaram que eu comecei a falar sobre a anatomia do órgão genital masculino. Vocês, o que o Marco está falando, revisando a anatomia com a gente, né? Doutrina espírita, né? Revisão de anatomia masculina. Então, André Luiz falou vesículas seminais, falou da próstata, nas massas mucosas, uretrais, né? Todo o canal, desde o epidídimo, próstata, vesículas seminais até na uretra, os canais seminíferos, né? Ele traz até uma notinha aqui de canais seminíferos, falando que são pequenos canais localizados nos testículos, cujas células e paredes internas estão implicadas na formação de espermatozoides, né? Então, não mentir, né? Ele está até falando que os espermatozoides são formados no testículo mesmo. Então, o testículo é cheio de canaizinhos pequenininhos, chamados de canais seminíferos, os espermatozoides são produzidos ali e alojados lá no epidídimo. E lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. Então, veja, esses micro-organismos, né? Eles lutavam com a célula sexual, ou seja, eles já estavam instalados
no epidídimo e no testículo, ou seja, epididimite e orquidite, o estado da sífilis terciária, então estado avançado, né? Aniquilando-as, né? Aniquilando-as. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo. Aí, de novo, né? Falando do epidídimo. Então, epididimite. Então, estava acometendo lá o epidídimo. Gente, e essa infecção, a epididimite, é uma infecção super dolorosa para o homem. O homem, quando tem uma epididimite, a pessoa não pode, o médico não consegue nem encostar no testículo do homem. Só de chegar perto, o cara já urra de dor, porque muitas conexões nervosas ali, né? Então, as mais vigorosas daquelas feras microscópicas estão sendo no epidídimo, no qual absorviam famélicas os embriões delicados da vida orgânica. Então, o que é isso que ele está querendo dizer aí? Então, as mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epididimite, onde absorviam famélicas. Então, famélica, o que é? Fome, né? Então, essas células as bactérias estavam ali se multiplicando, né? Famintas. Então, logicamente, gente, uma bactéria para multiplicar, ela não multiplica só com ar. Ela precisa de alimento. E o alimento vai extrair da onde? Vai extrair daquele local onde ela está infectando. Então, ela vai se alimentar daquele local, vai desnutrir os espermatozoides que estão... Olha que interessante. Por isso que ele está falando que está no epidídimo, né? O epidídimo era o local de maturação dos espermatozoides. Então, essas bactérias, elas estavam lá nesse local de maturação, multiplicando famélica, ou seja, famintas, absorvendo todos os nutrientes e os espermatozoides sendo prejudicados e morrendo por causa disso. Então, veja, né, a problemática desse caso que ele está relatando aqui. Então, absorviam famélica os embriões delicados da vida orgânica, né? Então, os embriões delicados seriam os precursores, né, dos embriões dos espermatozoides. Então, aquele que estava travando uma luta imensa no corpo daquele indivíduo, né? Ok, então vamos continuar. Estava assombrado, né? Então ele estava vendo aqui com a visão microscópica, né? Visualizando aquelas bactérias que ele só visualizava quando encarnado com o microscópio, ele estava vendo tudo ali ao vivo e em cores. Estava assombrado. O que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros. Então, nós já sabemos que as bactérias elas se multiplicam e vão formando colônias. Por quê? Porque é mais fácil para elas sobreviverem juntas, comunicam entre si, né? Então, estava tudo aglomerado ali, formando colônias. Pareciam imantados uns aos outros, na mesma faina de destruição. Seriam expressões do mal conhecido como a sífilis, né? Então, aí aqui ele já vai e fala da sífilis, né? Que eu adiantei. Então, veja esse quadro todo, dando um quadro fisiologicamente de infecção pelo agente causador da sífilis, que é, questão de vestibular, o que é o agente causador da sífilis? Treponema pálido, né? Então, treponema pálido é essa bactéria que lesiona essas mucosas, dando origem à sífilis. Então, vamos lá, vamos continuar. Estou quase convencendo vocês a fazerem microbiologia, né? Tudo bem. Estava aqui pensando, a luta pela sobrevivência, né? Não importa que tipo de vida. O micro corresponde ao macro, né? O micro responde ao macro. Então, assim, é a luta pela sobrevivência, não são seres infernais, né? São seres evolutivos, né? Nossa, e do jeito como tu explica, realmente, a gente fica até com vontade de ir para um estudo mais aprofundado da biologia. É lindo, né? E é interessante que nós derivamos de bactéria, né?
Os primeiros seres foram organismos há bilhões de anos atrás, né? 3,5 bilhões de anos atrás. Lembrar que a Terra ela tem 4,5 bilhões, então levou 1 bilhão de anos, praticamente, para que a primeira manifestação de vida viesse à tona. E foram com quê? Com seres unicelulares, bactérias. Através do processo evolutivo, né? Vários seres, inclusive nós. E veja que nós ainda estamos nessa luta pela sobrevivência, né? Com elas que nos deram origem há bilhões de anos atrás. Interessante. Aí venceu mais forte. Exatamente. É um processo evolutivo, né? Então, por isso que é interessante, né? Quando a natureza... Por isso que André Luiz sempre fala, a natureza não dá saltos, né? A natureza não dá saltos. Então, imagina lá a bactéria pensando, para que me serve essa forma redonda, eu aqui no meio desse oceano, no mundo primitivo? Imagina a bactéria pensando, né? Essa forma redonda no mundo primitivo. Bilhões de anos surgindo o homem. E aí a gente pensando como que vai ser o nosso processo evolutivo daqui a alguns milhares de anos, né? Então, é um processo evolutivo, né? A caminho da luz, conforme nos diz o livro de Emmanuel. Então, vamos lá. Então, vamos continuar. Encarnados, aquele mesmo interessante... Onde que está? Enunciando semelhante indagação íntima. Primeiro parágrafo. Tá. Enunciado semelhante indagação íntima, explicou-me Alexandre que, sem que eu lhe dirigisse palavra falada. Não, André, não temos sob os olhos o espiroqueta de Chaldin. Então, aí, Alexandre começa a explicar para André. Será que é só um processo infeccioso bacteriano ali, que está ali? Né? Aí Alexandre fala, não é somente o espiroqueta de Chaldin. O que é o espiroqueta de Chaldin? É o treponema pálido. Por que espiroqueta de Chaldin? Porque, na verdade, foram dois médicos, dois alemães, chamados Fritz Chaldin e Erich Hoffmann. Então, esses microbiologistas, em 1905, ou seja, no início do século, eles descobriram o agente causador da sífilis, uma bactéria chamada treponema pálido. E aí, em homenagem a esse pesquisador, Fritz Chaldin, o treponema pálido ficou conhecido como espiroqueta de Chaldin. Por isso que Alexandre ele fala para a gente aqui o espiroqueta de Chaldin. Não, André, não temos sob os olhos o espiroqueta de Chaldin. Por que espiroqueta? Espiroqueta vem de espiral. Espiral, lembra espiral de caderno, né? Espiral. Essa bactéria, ela tem a forma de espiral. E o flagelo dela, como ela tem forma de espiral, faz ela ir rodando, né? O espiral, já viu? Quando você vai rodando o espiral, ele vai rodando. Imagina, né? Um espiral rodando com a pontinha dele livre lá. É uma coisa que vai furando, né? Então, espiroqueta, porque ela é em forma de espiral. E aí ela vai nesse formato espiralado. E Chaldin, porque foi quem descobriu esse agente causador. Então, Alexandre está falando, não é o espiroqueta de Chaldin, né? Então, vamos continuar. Não é o espiroqueta de Chaldin, nem qualquer nova forma suscetível de análise material por microbiologistas humanos. Então, aí que interessante. Aqui ele salta o conceito de microbiologia, né? Ele está falando agora, a gente não está analisando simplesmente a parte material da coisa, a gente está analisando agora a parte energética, que é inacessível aos conhecimentos atuais da microbiologia humana. Então, vamos entender o que é isso. São bacílicos
psíquicos da tortura sexual. Então, são bacilos psíquicos da tortura sexual. O que é isso? Aqui ele vai e lança aqui uma nova microbiologia. Uma microbiologia psíquica. O que é isso? A mente originando vários micróbios que vão lesionar, que podem lesionar o nosso organismo se a gente desvirtua a energia que nós temos. Então, o que acontece? Esse indivíduo, ele estava tão desvirtuado energeticamente, concentrando a energia dele somente no sexo. Então, aqui, gente, não está falando mal do sexo. Aqui está falando de desvirtuar o equilíbrio. Porque na vida, ele vai falar aqui, tudo é um equilíbrio. De mudar esse equilíbrio. Como que você muda equilíbrio? Quando você pega tudo e coloca num lugar só. Então, a frase que eu sempre trago comigo, a vida é constante evolução. Física, mental, intelectual, moral e espiritual. 5 pontos vertentes. O sexo faz parte da vida física, que é importante. Mas quando a gente pega todos esses outros 4 pontos, a energia joga para cá, aí está desvirtuando, está rompendo o equilíbrio. Quando a gente rompe esse equilíbrio, a gente produz micro-organismos psíquicos que começam a nos degradar, começam a nos definhar as nossas células. Né? Isso aí é matemático. Então, vamos lá. Vamos continuar. São bacilos psíquicos da tortura sexual. Então, aí, quando rompeu o equilíbrio, virou o quê? Tortura. Tortura. Por que é tortura? Porque você vive em função daquilo. É interessante, né? Ô, Marco, só dando um spoiler, porque eu acho que é necessário para poder entender por que essa tortura sexual. Esse jovem, esse rapaz, que no desenvolvimento da mediunidade dele, ele era casado fazia pouco tempo, fazia 8 meses, com uma esposa devota, uma jovem bonita, né? Muito carinhosa com ele, mas ele era levado pelas essas forças, né, por esses prazeres inferiores, a frequentar prostíbulo. Então, mesmo ele tendo em casa uma esposa linda, maravilhosa, ele não conseguia resistir a essa tentação de frequentar prostíbulo. Então, isso aí eu acho importante para poder a gente... Raciocínio. Não, era só para... Eu acho que esse spoiler era necessário para poder a gente entender, né? Por que essa energia estava tão concentrada na energia sexual e de forma tão negativa. Por ele ser uma pessoa que ele era casado, fazia 8 meses, a esposa, uma esposa jovem, bonita, que faz um trabalho também espiritual, depois a gente vai ver isso mais na frente. Então, ele dizia assim, não tem para que eu frequentar prostíbulo. E, mesmo assim, ele era conduzido com frequência para esses prostíbulos. Só essa explicação. Ok. Então, vamos lá. Então, são bacilos psíquicos da tortura sexual produzido pela sede febril de prazeres inferiores, né? Então, é essa sede febril. E aí, a gente entra, né, depois em um tema da obsessão, né? Mas é só para a gente lembrar que obsessão é nós nos situarmos na mesma zona de ação. Na mesma vibração. Na verdade, a gente que está sendo obsessor, né? Porque a gente está abaixando, né? A gente está abaixando ao local dos nossos irmãozinhos. Ok, mas está entrando aqui. Tá, então vamos lá. O dicionário médico do mundo não os conhece, e na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamamos-lhes larvas, simplesmente. Então, são essas larvas psíquicas, né?
têm sido cultivados por este companheiro, não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, né? Então, tem sido cultivado pelo companheiro não só no domínio da incontinência, no domínio das emoções próprias. Então, o que é? Falta de controle, né? Falta de controle, incontinência no domínio. Então, mostrando para a gente aí a necessidade do nosso autocontrole. Emmanuel tem um livro chamado Alma e Coração. O capítulo 29 é chamado de distúrbios emocionais. Né? É exatamente esse tópico que Alexandre está falando para a gente desse indivíduo. É um distúrbio emocional dele desviado para o sexo. Então, Emmanuel nos diz o seguinte, que os espíritos embutidos na inércia não enxergam as próprias necessidades morais. Então, está falando da gente, tá? Nos nossos vários pontos de inércia, né? De sedentarismo. Aquela dificuldade que a gente tem de avançar em determinado ponto. Então, nós, quando estamos nesses pontos que nos impedem de avançar, nós não enxergamos as nossas próprias necessidades morais que nós temos de evoluir, de avançar. Então, esses espíritos, segundo Emmanuel, acomodam-se à suposta satisfação dos sentidos em que lhes anestesia a consciência. Viu, Adriana? Então, quando você deu esse spoiler, veio trazer lá a situação do rapaz, na verdade, é uma consciência anestesiada. Ele não tem essa noção, né? Esse entendimento fácil que quem está de fora percebe. Por quê? Porque, segundo Emmanuel, a consciência está anestesiada pela deturpação do sentido, desvairado, né? Então, continuando. Então, acomoda-se a suposta satisfação, no caso desse indivíduo ao sexo, né? Mas aí, gente, né, 1001 formas de desequilíbrio. Desequilíbrio do sexo, desequilíbrio da ganância, o desequilíbrio da excesso comida, de comida, né? Desequilíbrio do álcool, do Do excesso álcool, da bebida, das drogas. São os vários de desequilíbrios, né? Os vários desequilíbrios. Aqui é apenas um exemplo, né? Apenas um exemplo. Então, tudo que rompe o nosso equilíbrio e nos impede de caminhar para frente, para o bem, né? Nos traz prejuízo. Então, é isso que ele está falando. Então, acomoda-se a suposta satisfação dos sentidos em que lhe anestesia a consciência, até que a dor os desperte. Né? É por isso que nós trouxemos aquele poema lá do início, né? Sublimes atmosferas, as almas modeladas pela dor. Porque venha só a dor para romper essa inércia, né? Essa inércia. Então, até que desperte pela dor, a fim de que retomem o esforço que lhes compete na jornada de evolução e aprimoramento. Agradeçamos, segundo Emmanuel, desse modo, a luz espiritual de que já dispomos. Então, assim, a gente tem que agradecer muito, né? Essa oportunidade de nós estarmos aqui, de nós estarmos abrindo a nossa consciência, né? Nos permitindo ver os pontos que nós temos que nos melhorar. Então, agradeçamos desse modo a luz espiritual de que já dispomos para analisar a nossa personalidade. Então, não é analisar o outro, não, viu? É analisar a nossa personalidade. Porque conhece-se, segundo Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, conhece-se o bom espírita pela evolução moral, né? Pelo ardor que ele se empenha pela sua evolução moral. Então, para analisar a nossa personalidade e abraçando as tarefas de equilíbrio ou reequilíbrio, voltar para o equilíbrio que nos compete, efetuar no próprio espírito, enfrentemos os nossos obstáculos com paciência e com serenidade. Então, que a gente volte para o equilíbrio, né, daqueles pontos que nós nos desequilibramos, né? Então, nesse caso aqui, está falando para a gente,
a incontinência desse indivíduo no domínio das emoções próprias é o desequilíbrio dele. Então, vamos continuar. Tem sido cultivado por esse companheiro não só pela incontinência do domínio das emoções próprias, por meio de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras que se afinam com as predileções dele, entidades que o visitam com frequência, à maneira de imperceptíveis vampiros. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui, André Luiz Alexandre está falando para a gente que esse indivíduo perdeu o equilíbrio, se desequilibrou, anestesiou sua consciência, não percebe o mal que ele está fazendo para os outros e para ele mesmo, e mais, quando ele se desequilibra, ele abaixa, vai para o estado vibracional, daqueles irmãozinhos espirituais que estão naquela faixa. Então, na verdade, é ele que invadiu o estado vibracional daqueles irmãozinhos que estão em faixa inferior. Vocês entenderam? Por isso que eu falo que a obsessão, na verdade, não somos nós obsediados, somos nós que obsediamos, porque nós que invadimos a frequência de quem está nas frequências inferiores. E aí André Luiz fala que ele baixou a frequência vibracional e é frequentemente visitado por esses irmãozinhos. Que, tem um companheiro que está na nossa casa, que está na nossa frequência vibracional. Então, vamos caminhar com ele. Por quê? Aí ele fala do vampirismo. Então, o que é vampirismo? Tá? Aí, a maneira de imperceptíveis vampiros. Né? E aí a gente vai lembrar o seguinte. O Livro dos Espíritos, na segunda parte do Livro dos Espíritos, o mundo espiritual. Tem um capítulo 9 desse O Mundo Espiritual que chama da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então, é isso que a gente está vendo. Esse indivíduo baixou o estado vibracional e os espíritozinhos estão visitando, intervindo no mundo corporal. E aí Kardec pergunta para os espíritos, influencia mesmo os espíritos em nossos pensamentos e atos? E aí os espíritos respondem, muito mais do que imaginais. Influem até um ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Né? Então, se você abaixou a frequência, nesse caso desse indivíduo, entrou em contato com os irmãozinhos, você fica com a consciência anestesiada. Por quê? Porque você começa a ter o prazer que eles necessitam. Então, o que é o vampirismo? Né? O vampirismo é um parasitismo psíquico. Por isso que chama vampiro, né? Vampiro é os morceguinhos vampiros, né? Que precisam de sugar o sangue, né? Então, o vampirismo é um parasitismo psíquico em alusão ao quê? Aos parasitos descritos na biologia. Então, o vampirismo é um dos tipos de obsessão. O que é obsessão? Obsessão é quando os irmãos espirituais atuam sobre nós encarnados para que eles possam já vou abrir mais para você falar, para que eles possam ter o prazer de que eles necessitam. Então, isso é vampirismo. Eu já concluo, já passo para você, Márcio. Então, só para a gente relembrar, né, os processos de obsessão citados por Kardec são apenas 3. Quais são eles? A obsessão, a fascinação e a subjugação. São 3 esses processos de obsessão. Então, o que é obsessão simples? Obsessão simples é isso. É quando você vai, abaixa o seu estado vibracional, abaixou o estado vibracional, você entra em contato com os irmãozinhos daquele estado e eles começam a influenciar em você. Por quê? Porque você também quer isso. Então, é uma obsessão simples. Fascinação é quando o quê? Aquela obsessão já está tão frequente que você fica fascinado.
né? Ah, é isso que é o certo, é isso que eu quero, minha vida é assim. Pronto. Aí é fascinação. É um estado mais avançado de obsessão. E subjugação é quando você perde todas as suas forças e fica subjugado. Você já perdeu tudo. Todo o seu ponto possível de equilíbrio. Tá? E aí, vampirismo é uma terminologia que as obras subsidiárias. Então, Kardec é a obra básica. Então, vampirismo é uma terminologia que as obras subsidiárias colocam para a gente. Então, por exemplo, Nosso Lar, André Luiz também ele cita no capítulo 31, lembra de uma mulher cercada por pontos negros, chega ao umbral, então chama ela de vampira, né? Então, tem algumas outras obras de Humberto de Campos, que ele faz menção ao vampirismo, tá? Então, vampirismo é um tipo de obsessão. Pois não, Márcio? Não, foi engano que eu bati na mão, eu queria escrever, tá? Que o próximo capítulo vai tratar do vampirismo. Isso. O próximo capítulo vai tratar do vampirismo mesmo, tá? Ok, pessoal? Então, o vampirismo é um tipo de obsessão, né? Ok. Então, 9h12, eu acho que a gente pode terminar por aqui, né? Para que a gente possa continuar no encontro da próxima quarta-feira. Eu pergunto o seguinte, a pergunta que não quer calar, né? Quem pode fazer a nossa prece final? Muita gente, né, querendo falar ao mesmo tempo. Peço que fale somente um de cada vez. Não, não, pode deixar, eu faço, Marco. Oi? Eu faço. Ah, muito bom, Márcio. Muito bom. Então, Márcio, pode ficar à vontade em fazer a prece de finalização dos estudos. Elevemos todos nós o pensamento a Deus. Agradeçamos a Ele a oportunidade que Ele nos ofereceu nesse ano que se encerra do estudo edificante através das obras do André Luiz e coordenadas pelo nosso dirigente Marco e também aos companheiros e companheiras que têm participado com seus comentários a respeito dos temas em estudo. São oportunidades que não devamos perder, porque sempre iremos aprender alguma coisa, agregando novos conhecimentos, mas não podemos esquecer também da citação do Evangelho, onde diz que aquele que muito for dado, muito será também cobrado. O objetivo do nosso aprendizado é sempre aquele de utilizar todos esses conhecimentos em favor do próximo. E é nesse sentido que deveremos caminhar. Pois a multidão de necessitados cresce a cada ano e é preciso que, conforme Chico teria dito na despedida do encontro com Jerônimo de Mendonça, muita pá, que significa muito trabalho pela frente. E o Jerônimo de Mendonça nos deu uma aula do que é o trabalho em favor do próximo. Meu abraço a todos, um excelente ano novo e que possamos nos reencontrar daqui a um ano, né? Em 2024, na próxima quarta-feira. Um abraço. Que assim seja. Obrigado, Márcio, pela prece maravilhosa de encerramento. Obrigado a todos pela participação. Nós também desejamos aí um 2024
de muita luz, muita paz, muita serenidade, saúde para todos, que a espiritualidade amiga, nós consigamos abrir a nossa mente, nos elevar para poder, em 2024, estar sempre em consonância com as instruções da espiritualidade amiga que nos guia, que a nossa família seja envolvida em um manto de luz, repleto de saúde, repleto de harmonia, repleto de paz. Então, que toda essa paz, saúde e serenidade se façam presentes para os nossos familiares em 2024. Que nós possamos nos encontrar todas as quartas-feiras aqui para dar continuidade a esse estudo que tanto nos edifica. Um abraço para todos. E feliz ano novo. Feliz ano novo, gente. Até o ano que vem.